Cordelino nasceu em São Pedro da Aldeia, no dia 19 de abril de 1916. Era o 7º filho de uma família de 11 irmãos e seus pais foram José Teixeira Paulo e Francisca Dias Pereira Teixeira. Ele eram 11 filhos. Todos eles começavam com a letra C. Era Cordelino, Selma, Celença, Carola, Carolina, Carme. Apesar de cego de nascença, Cordelino sempre acompanhou com muito interesse e curiosidade o processo de alfabetização de suas irmãs mais velhas, que, atentando às suas insistentes solicitações, realizaram seu aprendizado nas letras e nos números. Cordelino teve a infelicidade de ter nascido cego de nascença. Sempre com muito avideio de conhecimento, está sempre interrogando, perguntando, pedindo que as irmãs o ajudassem e até lessem trechos de escritores para ele. Então, com base nisso, ele foi adquirindo um cabedal de conhecimento muito grande e sempre revelou esse interesse pelas letras, pelo número e pelo conhecimento. Ele foi uma pessoa excelente, uma pessoa que as pessoas dotadas de todos os sentidos não chegavam nem perto de Cordelino. Primeiro que tinha uma autoridade moral enorme, né? A pessoa, o que ele falava, as pessoas paravam, mesmo que fosse contra ao que ele colocava, as pessoas paravam para ouvi-lo, porque ele tinha uma autoridade moral fora do comum. E segundo que ele era um cara acima da média, muito acima. A visão para ele não atrapalhou em absolutamente nada, a falta da visão, naturalmente. Não atrapalhou em nada, porque o que ele tinha, os outros sentidos superavam. E minha avó era muito ligada a ele, muito preocupada com ele, vovó Chica. Muito preocupada por essa deficiência visual dele, né? Então, todos os irmãos se empenharam em abrir mão de alguma coisa, de ajudá-lo a ele crescer, desenvolver. A minha mãe sempre falava, a preocupação dos irmãos, todo, era em relação a ele, porque ele era o futuro dele. O futuro dele. Ele acabando, ficou bem de vida, a situação não dependia financeiramente de um dos irmãos, e foi. Depois que ela chegava em casa, a gente ia para casa da minha avó, minha avó conversava, contava os causos, ele também. Ele contava as histórias, ele contava as coisas que aconteciam no Brasil e tudo. E tinha uma relação muito profunda com minha avó e com minha tia Excelência, que era solteirona, que morava lá também. Ela se dedicou a vida toda a Cordelino. Ela era professora também. Ela era professora do Fernando Sodré. Ó, tem um detalhe, ele pegava qualquer nota de dinheiro, ele sabia. Como que ele sabia? Ó, fazia assim. Minha avó, ele chegava... Qualquer nota, você desse ele... E conferir dinheiro, a pessoa dava troco, ele pagava as coisas, recebia troco, e ele cheirava tanto aquelas notas, sabe? Ele sabia a velocidade do carro, ele botava a mão, falava, o seu cão, tá tantos quilômetros. Ele saía da casa dele, a casa dos amigos dele, tudo a pé. E ele tinha a mania de verificar de vez em quantas horas, ele abria o reloginho dele, o relógio não era de tampa, não tinha vidro, porque ele não enxergava, era uma tampinha e ele com tato, ele via as horas, então ele tinha esse hábito de ver a hora. Ele era vascaíno, ele sabia, ele conhecia tudo de futebol. Ele tem um documento lá, esse documento eu tenho lá, de 1946, quando o Vasco foi campeão de tudo. E ele mandou para o Vasco deu um retorno para ele, assinado com os diretores do Vasco, tudo. Esse documento tem 70 e poucos anos. Era um vascaíno doente. O papo de futebol com ele era, né? O pessoal gostava de encarnar nele quando o Vasco perdia, vascaíno doente. Gostava muito de uma prosa, de um bate-papo, de uma piada, de uma brincadeira. Era um cara muito social, né? E tinha um relacionamento bom com todo mundo. Ele tinha cartão de Natal de Roberto Marinho, na época o Roberto tinha casa aí, Juarez Távoras, um monte de pessoas influentes que ele... Isso tinha uma carta de Getúlio Vargas, que quando ele ia fechar o Benjamin Constant, ele mandou o presidente. Os olhos de suas irmãs eram a janela para o mundo exterior
e foi através deles que Cordelino se maravilhou com as obras de Casemiro de Abreu, Olavo Bilac, Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, entre outros livros. Esses exerceram uma grande influência na sua formação humanística. Mas ele, uma sagacidade muito grande, ele rapidamente captou, entendeu qual era a mecânica da junção das letras para a formação de palavras, o V e o A. Então ele se alfabetizou, mas não tinha acesso a nada escrito, era só na base da audição. A formação dele como escritor, sem dúvida nenhuma, foi as leituras que ele pedia às irmãs para que fizessem para ele. E aí ele teve acesso, através dos olhos das irmãs, ele teve acesso aos escritores brasileiros de maior divulgação, um vasto conhecimento literário através das irmãs. E isso influencia no estilo do escritor, né? Outro fator que muito contribuiu para o despertar de seu talento para as letras foi o intenso convívio com o seu padrinho, o poeta e escritor Agenor Evaristo dos Santos. Graças à sua determinação em adquirir conhecimentos e à dedicação de suas irmãs, Cordelino pôde, na sua adolescência, iniciar o seu sonho de prestar os exames de admissão e ingressar no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, instituição modelar no ensino de deficientes visuais. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso. Lá, aprendeu o alfabeto Braille e, com isso, teve acesso por aquilo que mais ansiava, a oportunidade de penetrar no mundo do conhecimento e da cultura. O grande sonho de Cordelino, e qualquer pessoa deficiente visual, é poder ingressar no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, um órgão que é especializado para alfabetização de deficientes visuais. E aprendendo o alfabeto Braille, agora, já não mais dependente das irmãs, ele teve acesso a todo tipo de literatura pela qual ele tinha interesse. O Braille abriu as portas para o conhecimento dele. Ele tinha tanto interesse de ingressar no Instituto Benjamin Constant, se preparou tanto para ingressar lá, que ele foi o primeiro colocado no concurso de ingresso no Instituto Benjamin Constant, na turma dele. As suas relações com o Instituto, entretanto, permaneceram por muito tempo, pois recebia as publicações da imprensa Braille e, como se tivesse uma grande sede de saber através delas, prosseguiu no seu processo de educação e aprimoramento pessoal. Além disso, sempre ávido por conhecimento, era um ouvinte diário das aulas da Universidade do Ar, ministradas pela Rádio Nacional. Então, eram dadas aulas, um padrão, ele não perdia uma aula da Universidade do Ar, ele ficava ali ouvindo. Então, o campo de conhecimento dele era muito grande, ele tinha papo para tudo. Qualquer assunto que você puxasse com ele tinha assunto para conversar, para investigar, para indagar, para questionar. Respeitado pelo seu conhecimento e por demonstrar um grande interesse em compartilhá-lo com os jovens da sua terra, Cordelino começou a receber em sua casa alunos particulares de reforço e, posteriormente, para prepará-los para o exame de admissão do ginásio. E o que caracterizou é que grande parte dos alunos dele passavam no exame e passavam com notas altas. Então isso trouxe uma fama para ele de que ele era um excelente professor, porque os seus alunos passavam com notas altas. Por outro lado, isso trouxe para ele um grande orgulho e isso, se algum dia ele já teve inclinação, talento para o magistério, isso reforçou essa motivação. Ele era ele não enxergava, né? Então ele dava aula narrando. O português dele era maravilhoso, claro, ele dava aula de português narrando tudo. Precisava de silêncio, né, às vezes. Às vezes, como todo aluno, a gente se exaltava um pouquinho, falava um pouquinho, ele ficava nervoso, quem está falando aí? Chegava em casa também, às vezes, nervoso, na casa da minha avó, e minha mãe, Selma, apertava a gente no canto para a gente dizer, né, quem estava fazendo, mas a gente nunca dizia, né? Era meio complicado.
eu aprendi com ele a revisar meus textos. Ele era muito voltado à literatura e, como eu disse, ele não ensinava somente o formal, ele não se limitava a ensinar o que estava ali no roteiro para ensinar daquela aula. E sempre pegava no pé da gente quanto à revisão, a mistura de tratamento, né, locuções adverbiais, essas abreviaturas de hoje que se usa nas redes sociais, etc. e tal, coitado, eu acho que ele passaria maus pedaços com isso, porque ele era muito formal. Além da minha admiração, né, que eu tinha por ele, pela pessoa que ele era, pelo professor que ele era, pela dedicação que ele tinha com a gente, ele também era muito carinhoso com os alunos. As meninas chegavam perto, ele tinha sempre o hábito de fazer assim na cabeça, né? Não enxergavam, então os olhos dele eram as mãos. E sempre alisando a cabeça, assim, botando a mão no ombro, assim. Ele tinha uma forma de se comunicar batendo a mão. As manias de Cordelino, ele andava sempre gesticulando, né? Ele andava sempre assim, com a mão esquerda geralmente gesticulando e a direita para frente. Ele não usava bengala. Mas ele tinha o hábito de fazer assim. Isso aqui, quando ele dava aula, quando ele batia a mão na mesa, aquela mão falava também, entende? E quando a gente chegava perto dele para conversar com ele, que ele vinha com aquela mão, sempre no cabelo, assim, sabe? Ele não encostava a mão, ele meio que era mais por cima, assim, bem superficial, mas a gente sentia o carinho passando ali. Era como se fosse uma coisa meio que invisível, né? Um sentimento, uma energia, não sei bem. Um caso sério, né? Ninguém conseguia enganar muito Cordelino, não, porque ele era um cara esperto. Era um professor muito atento ao aluno. Atento, inclusive, às necessidades do aluno. Às vezes o aluno estava meio triste, ele chegava. E parece que ele sentia, ele tinha uma sensibilidade fora do comum. Eu casei em 72 e fui estudar no Rio. E aquilo, para mim, era assim uma coisa bicho-papão, né? Eu estava muito insegura, muito chorosa, com medo mesmo, né? Aí eu passei perto dele, assim, meio que avoada, ele, vem cá, isso eu não te falei, vem cá. Aí eu parei, por que você está tão avoada? Assim, professor, é o seguinte, eu vou me casar, estou sabendo, vai ser muito feliz. E aí ele botou a mão na minha cabeça, ele era muito alto, né? Olha que eu sou alta, mas ele era muito alto. E quando ele puxou minha cabeça foi no peito dele, imagina o tamanho dele, né? E ele bateu na minha cabeça, fica calma, vai dar tudo certo. Você está muito bem preparada. A nossa escola aqui é uma escola de primeira, só tem professores de primeira. Consolidava-se, assim, a vocação para todo o magistério ao qual se dedicou por toda uma vida. A esse aspecto, é digno de destaque que, embora adotando a sua profissão de professor como meio de vida, as suas aulas eram gratuitas para todos aqueles cuja situação econômica não permitiam o pagamento. Ele era um cidadão muito religioso, ele frequentava muito a igreja. Ele tinha um interesse muito grande em que crianças que demonstravam um potencial bom para o conhecimento tivessem uma oportunidade na vida, né? Essas pessoas sabiam que podiam contar com a ajuda do Cordelino e ele sempre ajudava essas pessoas. Era uma postura cristã e de alguém que tinha amor ao próximo e queria ajudar o próximo. Em 1958, ao ser criado em São Pedro da Aldeia o Ginásio da Campanha, hoje Colégio Cenecista Almirante Barroso, Cordelino foi um dos seus fundadores e designado para ministrar as aulas de língua portuguesa. Dada sua versatilidade nos casos de impedimento de professores, Cordelino era chamado para substituí-los nas disciplinas de latim, francês, história e matemática. E o professor Cordelino dava aula lá no Miguel Couto, na escola normal.
Ele dava aula de português e latim e literatura. Eu conheci o professor Cordelino, eu ainda estava no ginásio, né? O professor Cordelino, ele era sempre cheiroso, perfumado. E ele conhecia a gente pelo cheiro, sabia? Ele conhecia os alunos pelo cheiro. E sempre de terno, muito alinhado, gravata, camisa branca, sapato muito engraxado, muito brilhante o sapato dele. Ele era um professor. Mas ele estava sempre impecável. E ele andava de cabeça erguida assim, né? E eu caminhando com ele, eu ia observando essas coisas de adolescente, né? E eu achava aquilo assim fenomenal, sabe? Excepcional. O Cordelino, ele sempre, eu, quando era criança, eu observava, ele sempre andou bem vestido. Calça social. Eu nunca vi Cordelino de short, de bermuda. Não, de bermuda em casa, ué. Naquela época não tinha. Todo de terno, em casa. Calça social, todo elegante. Você não via, mas você em casa, num dia comum, você não via ele de bermuda, não via ele descalço. Ele não usava nada disso. Ele tinha o hábito de percorrer a sala antes, quando ele chegava, percorrer cadeira por cadeira e falar com as pessoas. Ele sabia o nome de todo mundo, tinha uma memória privilegiada. E não gostava que a gente trocasse de lugar. Se eu lembrar da voz dele, a voz dele era uma voz firme, voz grossa de homem, mas voz firme. Ele não gaguejava, entendeu? A gente sabia que quando ele passava aquele conhecimento, ele era direto. Estava tudo lá dentro e ele não gritava. Ele falava no tom de voz normal. E o contrário, ele abordava o aluno. Às vezes o aluno passava perto dele bem quietinho para não despertar suspeitas, mas não tinha jeito. Ele, às vezes dava uma reprimenda, a maioria das vezes dava conselho. Era um privilégio para um pai de aluno ter um filho estudando com o Cordelino. Entrava na sala de aula e não sei se adolescente sabe como é que é, vocês sabem, algazarra, a gente fica zoando todo mundo, essas coisas, né? Mas quando ele entrava em sala, não tinha isso. O respeito por aquela pessoa que já tinha uma deficiência. Então, a gente colaborava com a dificuldade dele, que para ele não era dificuldade nenhuma. A gente achava que ele tinha. Né? A gente que achava. Ele não. Ele agia normalmente. Eu me lembro que o quadro negro era aqui assim, a mesa era aqui, ele ficava em pé aqui com a mão apoiada na mesa e dali ele às vezes fazia assim, quando alguém falava alguma coisa, ele olhava para os alunos, mas normalmente ficava olhando para frente e para o alto. E abria a boca e a aula saía ali. Eu gostei bastante, porque ele era uma pessoa muito exigente e obrigava a gente a estudar. E ele tinha muito conteúdo, ao contrário, assim, às vezes, de alguns professores que dão o que está programado e mais nada, ele sempre buscava por mais, parece que não tinha limite para ele. E isso forçava a gente muito a estudar. Ele tinha uma secretária de muitos anos chamada Wanda, era o braço direito dele. Aí quando ela faltava por algum motivo de saúde ou por alguma coisa, eu ia. Então, como ele elaborava a prova, ele sentava lá na cadeirinha dele e fazia, a primeira questão vai ser assim, 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 assado. A gente ia escrevendo. Aí ia escrevendo toda a prova dele, né, como ele queria que aquela prova fosse elaborada. E depois levava pro colégio para poder ser bibliografada, ser essa coisa toda, né? E como que corrigia essa prova? Eu tive a oportunidade, em alguns momentos, também corrigir essas provas com ele quando a secretária faltava. Ele não queria saber o nome da pessoa, do aluno. Ele ficava lá sentado, né, na cadeirinha dele e ficava assim, vamos lá. Primeira questão, era isso, isso, aquilo. Qual a resposta? Tal, certo. Segunda, vai lá, errado. Aí também tinha a redação, né?
Aí lê a redação, aí a gente lia tudo direitinho, aí às vezes errava o pronome pessoal, né, que era a primeira pessoa, às vezes botava, tu, né, eu, tu, segunda pessoa, que ele mandava fazer uma redação toda na segunda pessoa, aí chegava, misturava, certo. Aí depois que a gente dava, depois que ele corrigia, que ele dava nota, naquela prova que ele perguntava assim, quem era? Qual aluno? Aí eu dizia, fulano de tal. Ele não sabia do nome da pessoa enquanto corrigia. Né? Então, sempre que tinha prova agendada, geralmente ia alguém o auxiliar. Mas quase que nem precisava, porque Cordelino tinha um ouvido. Eu era um professor especial, o ouvido dele acho que substituía os olhos, porque se caísse uma folha de papel lá no cantinho da sala, ele escutava e ainda chamava pelo aluno que estava sentado ali, porque todos tinham posições fixas. Além de educador, Cordelino foi escritor e poeta, deixando-nos o livro Os Cegos e a Sociedade, escrito em 1944, um caderno de poesias intitulado Minha Escada de Luz, que não foi publicado, e diversos hinos sacros. É autor dos hinos do município de São Pedro da Aldeia e do Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré. Ele tem um livro que não é poesia, que é O Cego e a Sociedade. Dá um depoimento de como o cego podia viver bem numa determinada sociedade. Não só a poesia, como também hinos. Fazia vários hinos para a igreja. O hino do município de São Pedro da Aldeia é de autoria dele. Era também um grande orador que participava de todos os importantes eventos sociais e políticos de sua terra querida. Onde houvesse uma festa, uma homenagem, Cordelino aparecia, era o orador, ele falava, então todo mundo sabia que ele tinha muito conhecimento. Luiz Santos era fiscal de renda. Nas férias de Cordelino, ele levava o Cordelino para Campos. Aí eles estavam em um determinado local lá, um bar, estava inaugurando, um político lá, o prefeito inaugurando uma situação lá. Aí Cordelino levantou o dedo, aí ele chamava de Délio. O que foi, Délio? Esse discurso está todo errado. Aí você quer falar? Aí ele chamou a pessoa, o político, deixa ele subir lá no palanque. Aí o cara falou assim, ele é cego. Aí ele foi no palanque, deu uma aula sobre Campos, Macaé, tudo. Aí ficaram todo mundo, depois vieram na mesa dele, queria conhecer ele. O Luciano me falou essa história. Ele deixou claro para gente que a aula de latim era importantíssimo. Estudar latim para quê? Hoje a minha facilidade de escrever, eu sei que foi o que eu aprendi com ele. Eu lembro que ele dizia que a gente tem que lembrar da etimologia da palavra, que vem do latim, do grego, porque sempre tem uma palavra adequada para aquele local ali. E ele dizia que é assim que se fazia as poesias. Quando da criação da Academia Cabofrense de Letras em 24 de julho de 1976, Cordelino foi convidado para dela participar e ocupou a cadeira de número 2. Quando foi fundada a Academia de Letras de Cabo Frio, lembraram dele, convidaram ele e até uma deferência toda especial, convidaram ele para a cadeira número 2, que era a cadeira Agenor Evaristo dos Santos, que era o padrinho dele. A academia ela foi fundada em 1975, tinha as 40 cadeiras ocupadas. Em 2016 foram morrendo as pessoas e não foram reativando as cadeiras. O tempo dele na academia foi muito pouco, pequeno. Com esses atos, seus colegas quiseram prestar-lhe uma dupla homenagem, como reconhecimento ao trabalho de uma vida em prol da educação. O CIEP 46, o Centro de Estudos para Jovens e Adultos, a Biblioteca Municipal, todos situados em São Pedro da Aldeia, receberam o seu nome. Em Cabo Frio, o ex-prefeito José Bonifácio prestou-lhe uma homenagem dando o seu nome à Biblioteca da Escola Municipal Edilson Duarte. O prefeito Fausto Jota designou a rua Professor Cordelino Teixeira Paulo, o lagradouro urbano pela qual passavam mestres nos seus deslocamentos diários. Em função
dele terminado esse curso, que era um curso patrocinado pelo Estado, em primeiro lugar, o Estado deu a ele uma oportunidade para ele vir a ser um professor do Estado. E foi nomeado, e na nomeação até o governador do Estado declarou que nomeava ele, apesar ele ser um deficiente visual, mas considerando o nível de conhecimento dele, ele se sentiu profundamente lisonjeado e reconhecido, né? E viu que todo o esforço que ele fez, que não foi pouco, um esforço muito grande, foi recompensado. Ele não casou, não teve filhos, então a vida dele foi toda dedicada ao magistério. E Cordelino era uma dessas pessoas que defendia as raízes. Isso aí talvez seja o maior crédito dele e das pessoas da geração dele, de defender as raízes da cidade, a parte cultural. Por era da área, ele tinha um interesse muito grande em conversar comigo, o que eu estava estudando, como é que era o método, quais eram os meus professores, que livros ele recomendava para ele. Então eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. O exemplo maior, talvez, que eu tive na minha vida com o professor Cordelino foi nem o que ele me ensinou. Foi a experiência dele que passou para mim, que eu presenciei o esforço que ele fazia para chegar numa sala de aula e passar aquele conhecimento para a gente. Cordelino faleceu no dia 28 de julho de 1979, aos 63 anos de idade, depois de ter dedicado ao magistério toda uma vida. Ele faleceu no dia 28 de julho de 79, véspera de festa de São Pedro. A festa, ele enterrou no dia da festa de São Pedro. E o enterro dele vieram pessoas, muitos ex-alunos, muitas pessoas que conviveram com ele e morreu de câncer. Além dele ser cego, ele ainda ficou anos com aquela bolsa. Quem cuidava era minha avó. Então ele tinha, e ele no começo estava bem, né? Quando ele teve que fazer essa colostomia e tal, acabou levando, né, a morte dele, né? Se ele fosse vivo hoje, ele tinha 106 anos. Quando ele morreu, a administração pública se mobilizou para prestar um reconhecimento que ele deu uma contribuição significativa para a comunidade da qual ele pertencia, né? E, né, na véspera dessa festa, a notícia de que ele havia falecido. Então foi uma comoção muito grande, uma tristeza muito grande, né? A Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro deu a medalha de Iratente, até comentei com ele, ele viu lá, foi dado a ele. Quando ele fosse vivo hoje, com a internet, ele era conhecido nacionalmente. Mas ele, mesmo com a deficiência que ele tinha, ele produziu muito. Ele trabalhou até perto de morrer. O legado que ele deixou, qual é? O nome dele. Esse é o legado dele.